Esse filme, A Vampira, da década de 70, de 80, ele tem uma perspectiva meio panfletária, porque era um momento necessário que estivesse um patrocínio, valorização potencial maior do governo, né? Mas ao mesmo tempo a arte como instrumento, né, de amplidão dessa uma questão humana muito séria. Então, mas tem esse horror, né, meio Thanatos, né, traz essa visão de morte da humanidade. O personagem único, que poderia ser uma mulher libertadora, ela morre. Então tem um caráter desse vampiro ser uma entidade institucional, e tem a ver com o OMS, né? Esse personagem vampiro OMS também, porque ele traz essa articulação, né, sempre de morte, que é muito comum em todas as épocas, demarcando toda a história da humanidade. E aí eu acho que fugir, ter condições de ter sobrevivido todo esse processo, como eu e outros, né, a gente teve perdas inumeráveis, né, Cazuza é um deles, né, e aí ficou emblemático isso no Brasil, mas existe uma tristeza de todas as gerações, e aí nesse caso 80 tem esse ato histórico, né. E eu acho que eu sou um sobrevivente desse processo, e para além disso, né, tem outros processos de morte, né, imperial, que é dado pelo poder, e compreendo que era um momento duro, né. O personagem ele também é interessante porque ele é um guardião, né, ele está ali protegendo esse feminino, essa potência feminina que é a própria natureza, e que é também a única mulher, né, que está ainda não contaminada, né. Mas aí o grande lance é que o mal, o Thanatos, a morte, abraça, né, e retira de nós essa natureza, né. Isso tem muito a ver com a questão da questão humana, né, que é o foco principal. O corpo é esse lugar das ocorrências, né, que está sempre em evidência, né, em todas as instâncias, né, e com essas ranhuras, né, históricas que cada um atravessa, que cada um traz em si. E aí eu penso muito no processo da poética como instrumento de resistência, né. Então eu tive sorte, mesmo com toda a complexidade, né, de ser negro, homossexual, num país que não tem respeito pelos valores, um país racista, né, a escravidão um elemento de poder, né, que me tirou, né, muito todas as forças, né, de minhas origens, e é um lugar, de certa forma, né, perante o processo da escravidão, é um lugar nenhum, né. Inclusive é engraçado falar isso porque a palavra África, né, nas minhas investigações eu entendi que a palavra África não é exatamente isso, significa lugar nenhum, né? Então é um processo de desterritorialidade para não se entender quanto identidade. Então vir para o Brasil, ser trago por todas essas correntes atlânticas, né, é também uma outra dilaceração, que eu chamo de identidades, né? Entidades que não estão presentes, né? Elas são ausentes, a gente não tem um imaginário simbólico consistente, né, que eu me torne um cidadão de fato. Então a luta começa aí. E aí eu penso que nesse trajeto histórico de 48 anos, eu tive sorte porque minha mãe, com toda a simplicidade, ela teve a sorte de conhecer pessoas, né, como minha avó, aí estive lá, que era uma parteira, morava aqui no centro da cidade, e me deu condições para mim estudar. E ela tinha uma frase muito pontual. Ela falava sempre que
você tem que entender o que você está lendo. E eu demorei a entender isso, mas eu segui. E isso ficou preso em minha alma e um belo dia eu entendi. E eu entendi porque eu tinha hábito de guardar livros, porque era uma questão que minha avó trazia para mim. E aí, eu, aos 17 anos, eu saio da casa da minha avó e vou morar com minha mãe, porque eu entendi que minha mãe era muito frágil. E era de onde eu tinha vindo, né? Eu nasci dela. Então eu assumo minha mãe. E aí vou morar em morro, com dificuldade, vou lutar para sobreviver e cuidar da minha mãe. E a arte, na verdade, eu dei de encontro com a arte me ajudou a entender tudo aquilo que minha avó falava e tudo aquilo de potencial que eu poderia perpassar por todos os obstáculos, né? No meio do caminho tinha uma pedra, eu conseguia pular, e uma delas era a questão de ter morado num lugar muito humilde, mas ao mesmo tempo ter contatos, né, com pessoas, né? Eu fui trabalhar na Praia do Canto, por exemplo, na Or durante um tempo, tive a sorte de conhecer Magno Godoy, e Magno me ajudou muito, não só o ter me inserido em vários lugares, né, que talvez na minha condição de negro, pobre e homossexual no Brasil, eu não teria tido a chance, e mesmo assim eu consegui romper e dancei no melhor teatro do Brasil, da América Latina, Municipal de São Paulo, Palácio das Artes, em Belo Horizonte, Castro Alves, Municipal de São Paulo. Então, inclusive com uma peça chamada Fata Morgana, que falava desse feminino, da morte desse feminino, desse feminicídio, né? E isso foi me dando densidade, né? E Magno, infelizmente, morre, mas deixa um legado para mim, né, como bailarino. E aí eu tive a capacidade e a honra de dançar, fazer dança contemporânea, uma raridade, e de forma especial. O Magno era bailarino do Bolshoi, ele ia alguns dias da semana, iria para São Paulo para a gente poder aprender com ele, né, que era um grupo chamado Neo Iaô, que era o primeiro grupo de dança que começa em 86 e é o primeiro grupo de dança contemporânea no estado do Espírito Santo. E aí com isso, né, entendendo que o balé era rígido, clássico, a gente começa a fazer uma imersão, pesquisa e descobre Kazuo Ono, que é um senhor, era um bailarino oriental japonês que começa a dança Budô no Japão, e a gente teve a primeira possibilidade em 90 de vê-lo no Rio de Janeiro, em São Paulo, e a gente fica encantado, a gente quer trazer isso, e Magno começa a pesquisar, e aí para falar desse corpo brasileiro. Então a dança do Magno tinha uma perspectiva de andar para trás como um processo de retrocesso do país, né? Como na falta de identidade, dessas relações que nos atravessam o tempo todo, né? Inclusive era interessante que o nome do grupo era Neo Iaô, e os novos filhos seriam os novos filhos iniciados, né? E só tinha eu de negro para identificar esses filhos de candomblé. E aí, tardiamente, eu fui descobrir que a palavra candomblé não era uma referência maior na Bahia, e era referência aqui no Espírito Santo. Considerando também que isso vai alinhar e vai me dar corpos, densidade, para me entender que o meu bisavô, né, minha história começa com o meu bisavô, que o Guilherme Santos Neves, o historiador, me deu uma citação, né, no livro do Coletânea e Registro do Espírito do Folclore Capixaba. Ele traz uma página, né, no segundo volume, página 50, ele traz uma parte da minha história, onde o meu bisavô é citado, e a partir daí eu consigo me entender e criar uma espessura para me poder dali flertar com a possibilidade de ser artista negro no Brasil, em uma cidade super cruel, né, perversa como Vitória. Esse Vitória é em cima de sangue indígena, e eu como negro, né, reinterpretar isso era muito caro, né? Entender, por exemplo, que
nunca teve democracia no Brasil, né? Então, a questão de ter sido trago, né, arrancado de um lugar que era de pertencimento, como a África, e depois ser jogado em outro lugar e sem nenhuma condição, né, mesmo pós a libertação dos escravos, que nunca foi, hoje a gente passa por um processo de total escravidão e nesse sentido, a minha busca, né, minha mãe, mesmo com minha mãe me ajudando muito, a perda irreparável da minha mãe, que vai fazer 6 anos a morte dela, me deixou ainda muito, mesmo com muito chocado e com dificuldade, eu consegui superar. E aí isso é o tema da poética da resistência, né? Onde eu mergulhei em uma pesquisa para trazer essa ancestralidade, essa potência, essa força, né? Que da base da raça humana, que é o berço, né, maior que a África, e mesmo com equívocos, né, eu consigo sobreviver, né, aos 66 anos e ainda produzindo. E aí tem recortes de memória de um legado grandioso, que é base da minha investigação, e uma delas que eu mostro aqui, uma das imagens, é o trabalho que eu venho fazendo desde eu me entendi por gente e começo a fazer Não sei se alguém pode rodar ali, descer. Uma investigação estética, cênica. Aqui só é uma abordagem, né, das minhas investigações, a parte dos bancos, de onde eles vêm, Congo, Angola, Moçambique, e aí pode subir, por gentileza. E aí eu vou só retratando um pouco disso, a relação com o Guilherme Santos Neves, a relação do meu bisavô, a escassez de documentos para dar essa intensidade histórica do negro no Espírito Santo, a importância, porque os bantos são quase 50% aqui no Sudeste, no Espírito Santo, e tem poucos registros, né? Exatamente pelo processo de uma escassez, de um hiato histórico. Aí eu vou falar um pouco dessa arqueologia, né, dessa grande investigação, dessas referências. Minha mãe transcende e consegue, nesse lugar, mesmo com toda a complexidade, se tornar uma referência para o Estado do Espírito Santo, para além da geografia, porque ela se tornou uma referência internacional. E aí essas possibilidades, né, que foram me dadas, né, e que supera essa manutenção de vida, né? Eu faço uma pequena introdução, um texto de Hilda Hilst, falando águas que eu não bebi, códigos que decifrei. Então eu vou brincando com essa relação à autenticidade para trazer uma pertinência, né? E criar um território onde a arte e a dança, para mim, exatamente uma reinvenção desse corpo. Aqui, por exemplo, é um dos primeiros espetáculos após a morte da minha mãe, depois no 2022, eu faço essa peça com saudade da minha mãe. Então, minha mãe tinha um hábito de me falar que era, toda vez que chovia, ela tinha a avó dela, a Alzira, que era a mãe dela, tinha o hábito de pegar o barro, a argila molhada da chuva e fazer uma sopa. Eu achava muito estranho, durante a minha vida inteira eu ouvi isso, minha mãe falando que tomava sopa de barro, eu não conseguia entender. Aí depois, tardiamente, fui entender que esse cheiro da chuva que mamãe fazia, sabe, né, lembrava da minha avó, era chamado petracor, que foi entender o barro pela cor e pelo cheiro, né? E isso, o que eu faço? A partir dessa memória, eu uso o barro, a argila, pinto o meu corpo, né? E que ao mesmo tempo é artístico, é estético,
mas também é terapêutico. Então, toda vez que eu fazia essa imersão com a dança, eu trazia uma forma de me regenerar esse corpo, né? Que era o único elemento, o único material histórico que eu tinha, que estava escrito por várias inserções, biografias da minha ancestralidade, que talvez, mesmo que eu não tivesse documento, eu teria esse material para dizer, para inserir no espaço e no tempo a minha história, o meu gesto como linguagem, como código de interpretação de mundo e minha existência. Então, esse espetáculo chamado Corpo Terra é em homenagem à minha mãe. Esse vermelho carmim, esse vermelho terra, ele tem muito a ver com exatamente com essas representações de um território, a busca de um território, né? Esse trabalho foi filmado no Rio de Janeiro, na Universidade do FRJ, 2022, e aí eu brinco com essa relação da existência da minha mãe, da saudade, e ao mesmo tempo atravessado por todas essas relações atlânticas. Esse trabalho representa para mim não só uma forma de representação do mundo, da existência desse ser, mas também de reinaugurar no Espírito Santo uma relação muito potente que eu me torno pesquisador e vou trazer para deixar registrado a importância dos bantus, né? Que é uma civilização de 5.500 anos e que domina a região subsaariana. Então, esse trabalho para mim, ele uma investigação que é sempre imersivo, vai ser sempre, né? A gente vai precisar agilizar um pouquinho, porque tem um filme da Mel ainda, tá? E aí eu vou trazendo esses recortes com essa imagem também, onde sim eu vou fazendo só uma comparação entre arte, cultura e ciência. Eu utilizo a palavra homem, humus, né, as interrelações etimológicas com a arte, eu faço uma fusão para dar esse sentido maior. E aí isso aqui é em 2007, quando eu vou fazer um trabalho sobre, que é uma forma de decolonial, contra-colonial, melhor dizendo, e eu brinco com essa ideia de afirmar que o Cristo é negro. Então esse sangue esteticamente é feito de laser, né? E inclusive esse ator é chamado Messias. Então eu brinco com o nome dele, trago para ele para uma outra realidade, para provar e para dialogar a questão do Cristo negro. Essa cena é exatamente, eu brinco com a questão, eu trago para a reflexão cênica a questão da água, porque o corpo humano é 75% de água e 75% de água que está no oceano, nos mares. Então eu faço um diálogo, né, em 2010, o espetáculo é Aqua, porque a sonoridade do falar água já tem sua ressonância no próprio líquido, e eu brinco, e aí vou fazer uma investigação em cima de Gaston Bachelard, e que me dá essa poética espacial, né? Por exemplo, ali são duas bacias, né? E esse nylon no meio que parece uma água congelada é exatamente uma releitura da minha imaginação que eu concentro e trago essa foto como um processo de criação e de provocação estética, de materialidade e de figurino e de forma de retratação dessa complexidade do homem pensar, principalmente negro no Brasil. Esse é o Sapiens Cyborg, que é exatamente o medo para não morrer. É um espetáculo onde eu pinto também o corpo de argila, e eu não sabia que essa argila era de Fundão, onde pela primeira vez, com minha mãe, eu abraço meu bisavô e ele me deixa uma saudade enorme, né? E eu, ao usar essa argila que era de lá, ela por ser muito fina, na hora que eu fui dançar, ela seca pela incisão da luz no meu corpo, e aí a luz estoura, a poeira sai do meu corpo e faz uma fumaça, como se tivesse a presença dos meus ancestrais. E aí, mais uma vez, eu deixo um rastro
de uma memória, para além da, mantendo a poética como uma resistência, para além da morte, né? Que esse feminino não morra, que essa alegria interior se perpetue, né? Para além do homicida. Você pode me falar rapidamente, assim, para a gente ir concluindo, sobre como que essa geração envelheceu? Então, envelhecer num país que se mata idosos, né? E é exatamente isso que eu entendi cedo e fui ter cuidado da minha mãe até os últimos minutos da vida dela. Ela se torna uma referência que atravessa a geografia do estado, do Espírito Santo. E Mas essa geração, sobretudo, sob o aspecto LGBT, né? sim, porque esse feminino que, né, eu entendi na minha mãe, né, que eu mantenho a história dela, também está em mim, né? Minha mãe me ajudou muito, ela tinha uma sensibilidade de me respeitar como humano, da forma que eu era, dos meus desejos, né? E envelhecer no Brasil um desafio, né? Porque estar vivo já é um desafio, né? E nós não temos mais AIDS, né? De uma forma indireta, mas temos outras formas de morte, né? A gente tem milhões de outras possibilidades. O racismo é outra forma, a escravidão ainda atravessa o corpo desses negros. E aí é uma luta persistente, constante, né? E o amor também, né? Depois de certa idade, a gente sempre é usado como objeto. Então, existe uma fragilidade e, ao mesmo tempo, toda a experiência que seja um elemento de defesa para que a humanidade, principalmente o idoso no Brasil, ele compreenda, né, com toda a complexidade, né, que quanto mais velho, né, mais se tem consistência e consciência, né? Para além da solidão, que às vezes a solidão nos faz refletir e nos dá densidade e força para poder conviver num momento tão caótico que a ignorância consegue, e a miséria consegue ser pai de todos, maior de todas as coisas. Então, envelhecer é uma arte, é uma luta, é um instrumento de poder, de transformação contínua, para que a morte e Thanatos, a foice da morte, não nos pegue desprevenido, né? Então, é melhor ser artista do que ser puta, né? Porque mesmo que com todo respeito, né, não é a prostituição o problema, né? É a forma de